Quem mora em apartamento precisa ficar atento às manutenções do prédio, que servem para conservar ou recuperar em alguns casos. Quando o administrador ou síndico não acompanha essa necessidade, a bronca pode ser grande, viu? Bora falar com Gustavo Ferreira sobre esse assunto. Como o morador pode acompanhar essas manutenções, que em muitos casos são até preventivas, né, Gustavo? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pode acompanhar de várias formas, ficar junto da administração do condomínio, também vendo no dia a dia como é que está o andamento da obra. Eu estou aqui em um prédio que fica em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Essa aqui é a portaria principal, né, que dá para a Avenida Boa Viagem. Você já está vendo com as imagens do Otton Veiga que tem andaime, tem ferramentas, tem tela de proteção. É que o prédio está passando por uma revitalização na fachada. Essa obra já leva um tempinho. E é uma daquelas obras que a gente costuma ver com mais frequência, né, em alguns condomínios, principalmente que ficam à beira-mar. Eu vou conversar com o Sidclay Carneiro, que é o gerente aqui do condomínio. Sidclay, muito boa tarde, bem-vindo ao NA1. Conta pra gente, qual foi a necessidade principal que fez vocês se juntarem para fazer essa obra aqui na fachada? Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, a ideia de fazer a obra da fachada é justamente porque, assim, precisávamos fazer correções a respeito de infiltração, de correção de revestimento, né, por conta do tempo. A gente está falando de uma edificação com um pouco mais de 35 anos e que, periodicamente, precisa ser, essa fachada precisa ser passada por manutenção, né? E aí, obviamente, nessas manutenções, viu-se a necessidade de fazer uma intervenção um pouco mais a fundo e aproveitou também para fazer a troca e a substituição da fachada. Essa obra na fachada já dura quanto tempo? Hoje a gente está com 4 anos e meio de obra, não é um tempo corriqueiro que se utilize para fazer esse tipo de intervenção. Geralmente é um pouco mais rápido, um pouco mais lento? Não, dura-se aproximadamente 2 anos, dependendo no máximo da quantidade da profundidade de intervenções a serem feitas. Hoje a gente tem esse tempo justamente porque tinham-se uma estimativa de intervenções a partir de 30%, né? Essa intervenção se estendeu. Hoje a gente está fazendo quase que 100% de intervenções de recuperação estrutural. Então, assim, por isso esse tempo todo. Como é que estão os moradores? Eles estão lidando bem com essa obra, que já tem, né, mais tempo do que o esperado? Bom, assim, querendo ou não, gera, né, um incômodo que é prolongado. As pessoas, obviamente, têm esse conhecimento, né, tudo é amplamente divulgado, informado, deixado as pessoas orientadas a respeito disso. Causa um certo transtorno, mas é fácil administrar. Muito obrigado, viu? Eu vou conversar agora com Marta Ponzi, que também é gerente de condomínios, participa, né, faz parte do Sindicato da Habitação aqui de Pernambuco. Marta, boa tarde. Existem 3 tipos diferentes, né, de manutenção. Quais são eles e como é que funciona na prática? Boa tarde. Boa tarde. Como o Sidclay falou, né, a gente tem as manutenções corretivas, que são aquelas que servem para corrigir, né, algum problema. As preventivas, que são aquelas que seria ideal que todo condomínio trabalhasse somente em cima da prevenção, né, como o nome já diz, e tem manutenções que são detectivas, que são para detectar alguma possível falha oculta. Agora, quando vai começar uma obra, qual é o principal desafio de quem administra um prédio, um condomínio? É convencer os moradores, né, que a gente precisa realmente fazer aquela manutenção. O ideal é que você tenha um plano de manutenção, o condomínio tenha um plano, contrate, né, uma empresa de engenharia predial e em cima desse plano faça todas as manutenções preventivas. Só que o que acontece é que as pessoas, para isso, precisa de um custo, precisa de aprovação de assembleia e normalmente, por cultura, as pessoas tendem a deixar isso para depois. E aí termina que a gente, em vez de fazer a manutenção preventiva, a gente acaba incorrendo na corretiva. Agora, Marta, quando a obra começa, uma obra como essa que a gente está vendo aqui, que já está levando 4 anos, né, e que mexe com vários apartamentos, né, aqui, os que ficam de frente para o mar, quais são os direitos do morador? Se ele se achar incomodado ou se de fato ele tiver algum problema na estrutura do apartamento por causa de uma obra estrutural, de uma manutenção predial, o que ele pode fazer? A que ele deve recorrer? O ideal é que seja feito um levantamento de onde vem esse problema, tá? Porque existem problemas que vêm do condomínio e aí o condomínio precisa resolver. E existem problemas que são do próprio morador, da própria unidade. E aí aquele morador é o que precisa tomar essa iniciativa. No caso de um problema maior que seja detectado do condomínio, ele vai atrás da administração, vai atrás do síndico, o síndico precisa resolver. E aí, se não resolver, vai ter que ir para as vias judiciais. Agora, enquanto houver manutenção, quando tiver trabalho rolando, quais são os direitos do morador? Tem horário para fazer a obra? Tem espaços que não podem ser acessados? Tem que ter sinalização? Como é que funciona? Isso. Existe normalmente horário, né? O condomínio vai informar quais são os horários, principalmente por conta de barulho.
E existem locais também, dependendo de cada obra, que a gente vai precisar interditar. Isso também deve ser informado previamente, até para o morador ele se programar, ele entender que naquele local, por conta de segurança, ele não vai poder acessar. Às vezes a obra é nas áreas comuns, né? O pessoal fica ansioso, fica querendo que libere, mas tudo tem que ser feito com cautela. É isso, o importante é a segurança de todos, né, Marta? Muito obrigado pela conversa, obrigado, Cid Clay, que está ali ao lado também. Maristela, volto com você e fica esse recado para todo mundo que tem condomínio, né? Se tiver rolando obra, avalie a necessidade, geralmente é porque precisa ter, e é claro que vai ter um transtorno, mas esse transtorno passa. O importante é garantir a segurança de todo mundo que mora no prédio. Volto com você.